Olá, pessoal, eu sou a professora Iglevânsela e esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de multivivências entre a escola e a universidade, de troca de experiência, de troca de saberes com os professores e as professoras, gestores e gestoras das escolas da rede municipal e estadual do estado do Amazonas. Estamos conversando com a professora de Educação Física, Ticiana Araújo dos Reis, lá do Centro Municipal de Educação Infantil, Argentina Barros. Seja bem-vinda, Ticiana. Obrigada, professora. Ticiana, você é professora de Educação Física. Me conta a tua trajetória em escolher ser professora. Eu tenho ouvido muitos professores e professoras que falam: eu fui escolhida para ser... Eu não escolhi, eu fui escolhida. Você foi escolhida ou você escolheu ser educadora física? Na verdade, assim... A minha mãe nem gosta que eu fale isso, mas eu fui criada no meio da escola, né? Minha mãe é professora, então eu saía da minha escola e ia para a escola dela e ficava com ela lá. E ela é professora de educação física também, então eu passava o dia inteiro lá. E aí foi meio que natural para mim, né? Eu não pensei em outra coisa, não explorei, porque ali eu já me identificava, entendeu? Eu sou muito parecida com ela, então eu já me identifiquei bastante com esse meio da educação. E aí foi assim que eu comecei. Perfeito. Me conta assim, você está fazendo um curso, faz parte do curso, né, que já está encerrando aí, Sim. Especialização em Gestão de Projeto e Formação Docente, mas atua na escola como professora de Educação Infantil, educadora física. O que você pensou desse projeto de formação continuada? No começo, né, foi bem desafiante porque a gente ia iniciar presencial, aí começou a pandemia. Então, nós tivemos esse meio que adaptar ali, a professora Selma no início, né, com as aulas online, foi tudo novo, ao mesmo tempo estava tudo acontecendo, a gente tinha que dar aula online, gravar vídeo, e eu também trabalhava no estado na época, então foi um pouco conturbado no começo, mas depois foi fluindo, né, e a professora Selma foi fazendo com que as coisas ficassem um pouco mais leves naquele momento. Então, assim, para mim, o principal aprendizado para mim foi realmente, eu olhava para ela e como ela conduzia as coisas, eu pensava assim, como eu poderia me tornar uma professora melhor, né? Tendo empatia não só com a situação, mas com o momento de cada um, porque cada um viveu a pandemia de uma forma diferente, cada um sentiu de uma forma diferente, né? E ela soube ali alcançar, a sensibilidade dela alcançou o sentimento de cada um. Então, as coisas fluíram, deu certo, a gente foi para a escola e foi tudo maravilhoso. Quando a gente retornou, a gente estava morrendo de saudade. Acabava que o momento da aula não era só o momento da aula, né? Que a gente já ficava assim, eu vou ficar cansada. Mas não, era uma coisa que a gente parava o nosso trabalho e se reunia para a gente, além dos conteúdos, das disciplinas que a gente também tinha aquele momento de conversar, de trocar experiência, de falar sobre o que acontecia e como a minha vivência na educação física, né? Eu atuo através da caravana da educação física, da educação infantil. Então, assim, a gente sempre tinha muita coisa para trocar com todas as professoras que participavam, né, da pós, e foi assim, super enriquecedor. Dentro desse processo, eu acho que você já até respondeu, né? O fato de você estar na escola com a equipe docente, de professoras ali, atuando, né, criando currículos nos cotidianos da escola e um curso de especialização no meio desse processo. O que você considerou mais relevante neste curso? Eu considerei mais relevante assim, professora, esse momento, óbvio que todo o conteúdo que a gente recebeu durante todo o curso foi muito importante, mas esse momento da gente falar sobre as angústias, sobre as coisas que a gente queria levar para a sala de aula, para as atividades que a gente não conseguia, o que a gente conseguia, né? Qual era a expectativa que cada um tinha. E assim, uma coisa que me tocou muito, que eu posso até
pedir desculpa se eu me emocionar, porque assim, uma das oficinas que mais mexeu comigo foi a oficina de educação especial. Porque foi justamente na época que eu tava... Desculpa. Foi justamente na época que eu tava descobrindo que o meu filho é autista. Então, o meu olhar mudou. Porque ele passou a ser um olhar de mãe também, né? Então, meu filho estuda em escola particular, é outra vivência. Então, a gente... Quando eu via certas falas, aflições das nossas colegas, né? Da realidade da escola, de receber uma criança com dificuldades, né? Com limitações que a gente não domina ainda, infelizmente, você toca num lugar lá dentro. Então, assim, a partir dali eu pensei, eu quero transformar de alguma forma, e tudo isso aqui eu quero ser uma professora melhor, principalmente, não só para os meus alunos, mas principalmente para as minhas crianças autistas, para as que chegam até mim, entendeu? Porque eu vejo que tem muita limitação. Infelizmente, né? A nossa formação ainda está engatinhando, a ciência ainda está engatinhando em relação ao autismo. Tem muita coisa ainda para ser descoberto e tudo, mas já tem muitos avanços, né? Tem muitas pessoas que abraçam a causa e buscam estudar mais, conhecer mais, saber mais, não só por uma questão financeira ou porque querem ganhar mais dinheiro, mas porque querem realmente ajudar aquelas crianças. Então, para mim, a oficina de educação especial que a gente teve lá foi muito significativo. Essas oficinas levaram vocês a produzirem também os seus projetos de aprendizagem, né? Diante disso, qual foi o teu projeto de aprendizagem? Assim, eu sempre gosto de falar que o universo conspira, né? Então, nesse momento do projeto de aprendizagem, foi justamente o momento que na caravana a gente estava vivendo um momento de transição, onde a gente tinha passado o processo de assessoramento em serviço para um programa chamado Plano de Potencialização Neuropsicomotora, que foi criado pelo professor Alexandre Romano. Esse plano foi baseado na bateria no BPM de Vitor Fonseca, e o objetivo desse plano é justamente trabalhar com aquelas crianças que apresentam algum tipo de desenvolvimento atípico, porém que não tinham laudo, que não tem laudo, porque é muito difícil hoje você conseguir um laudo, principalmente pelo SUS, que é a realidade da maioria das nossas crianças, né? Então, assim, e ter esse olhar para essas crianças. Então, a gente forma... Nosso projeto de aprendizagem foi baseado no PPNP da caravana. O meu projeto, né, foi baseado no PPNP, onde as professoras do segundo período colocavam pra gente as crianças onde elas achavam que tinham mais necessidade daquela intervenção naquele momento, e a gente fazia a bateria, e depois da bateria a gente começava as intervenções. As intervenções eram com atividades psicomotoras, voltadas tanto para essa parte cognitiva, mas sempre através da atividade psicomotora. No decorrer do processo, a gente foi percebendo que o que mais fazia com que a criança evoluísse, o que mais fazia ela mudar, ela melhorar o desenvolvimento dela depois na sala e até mesmo em casa, era o lado afetivo. Então, como era um número reduzido de crianças, eu conseguia dar atenção para todas e eu conseguia conversar com elas. A gente fazia primeiro a rodinha de conversa, depois a gente ia para o circuito motor, a gente fazia uma ginástica, fazia o circuito motor. Depois do circuito motor tinha a hora do jogo, que era a hora principal da nossa intervenção, e dentro da hora do jogo era o momento da cartaz das crianças, né? A gente dava um brinquedo, era tudo com intencionalidade, e a gente dava um brinquedo ou um objeto, né? Eu gostava muito de usar aquele flutuador, o macarrão, e a criança tinha que explorar da maneira que ela quisesse. Então, a partir dali, a gente ia construindo. Eu ia perguntando por que ela estava usando daquela forma, como que ela mostrava outras formas que ela poderia utilizar. E assim, durante todo esse período, né,
nós conseguimos ver vários avanços nessas crianças, principalmente na questão da socialização. As crianças que eram mais apáticas, elas passaram a falar mais, a conversar mais, a interagir mais. E as crianças que eram um pouco mais agitadas conseguiram, de alguma forma, diminuir o nível de rigidez comportamental. E aceitar mais um ambiente das regras, dos combinados. E tudo isso era trabalhado durante a nossa intervenção. Que legal. O que mais, assim, nesse teu trabalho comum, né? Fico tentando te ver nesse processo, assim, porque a educação física ela é muito importante, né, para a escola, de modo geral. E é uma luta também da própria categoria, mesmo no sentido de que esse profissional esteja presente em todas as escolas, né? E é muito importante para o desenvolvimento psicomotor das crianças, mas também para o desenvolvimento do corpo, de modo geral, da mente, cognitivo, é muito importante. O que é mais desafiante para ti no teu trabalho como professora? Professora, sendo bem sincera para a senhora, hoje eu vejo na educação infantil, que é a área onde eu atuo diretamente, hoje o que é mais difícil é a questão de você quebrar um paradigma em relação ao mundo da criança. Às vezes, o adulto ele tem a tendência a querer que a criança entre no mundo do adulto para aprender. E durante esse tempo que eu venho trabalhando com educação infantil e com crianças atípicas, eu percebi que, na verdade, a gente tem que entrar no mundo deles e deixar com que eles nos conduzam. É óbvio que eu não posso deixar tudo livre, tem que ter uma intencionalidade por trás de tudo que a gente planeja. Todas as brincadeiras, as atividades têm uma intencionalidade. Só que quando eu me coloco no mundo deles, eu consigo acessar melhor. Então, flui de uma forma mais tranquila e a aprendizagem se efetiva. E hoje eu vejo que, infelizmente, tem muitos adultos, muitos colegas que não têm esse olhar, que não têm essa sensibilidade. Muitos têm, mas ainda falta conhecer um pouco mais do mundo da infância. Existe uma preocupação muito grande com metas, com o ensino fundamental, com o ensino médio, com a faculdade, mas precisa um pouco mais de olhar para a educação infantil, porque na educação infantil é um momento ali que a neuroplasticidade está a todo vapor. A gente sabe que a criança é uma esponjinha, né, como se fala popularmente. E assim, eu vejo que precisa que nós, professores, assumamos essa questão da responsabilidade social. Não é só assim, nós temos que lutar pelos nossos direitos, por uma condição melhor de trabalho, e isso eu concordo muito, né? Mas nós também temos que pensar que, antes de tudo, nós fizemos um juramento, ter a nossa responsabilidade social com aquela criança. Então, eu tenho que, de alguma forma, minimamente, oferecer condição para aquela criança evoluir, que está passando por mim, de alguma forma. Então, eu tenho essa responsabilidade. É um desafio mesmo. É um desafio. Então, diante assim, desse desafio que você enfrenta com tanta lindeza, o que te dá prazer a partir disso? Me dá prazer quando eu estou junto com eles. Nossa, é maravilhoso ver a evolução de cada um. Eu vou falar de um caso específico. Eu até gravei um vídeo. Eu fiz uma aula, na hora do jogo, era um banho de mangueira. A hora do jogo é o banho de mangueira. E eles estavam muito, muito, muito agitados porque eles queriam esse banho de mangueira, né? Não é comum dentro da escola. Então, a gente eu pedi para a família antecipadamente mandar uma roupa, mandar toalha e tudo. E tinha um garotinho que ele era muito desafiador. Ele é muito desafiador. Ele é uma criança muito argumentativa. Isso às vezes assusta o adulto. Mas a gente tem que perceber a grandeza que tem por trás disso. É um potencial. E aí a gente brincando lá, eu comecei a molhar o chão, comecei a molhar eles e tal. E eles, felizes da vida, eu sentei no chão molhado. Quando eu sentei no chão molhado, ele olhou para mim assim e falou: "Professora, a senhora vai se molhar". Aí eu falei: "Mas não tem problema". Aí ele disse, e eu tava com a mangueira na mão. Aí ele disse assim: "Não tem problema não". Ele: "Então eu posso molhar a tua cabeça?".
Aí eu falei, pode, você quer? Aí eu dei a mangueira pra ele. Aí ele, eu quero, mas tu não vai brigar comigo? Aí eu falei, não, eu não vou brigar com você. Você pode jogar a água na minha cabeça com a mangueira. Aí ele, tá bom. Ele ficou tão feliz e depois ele me abraçou, assim, genuinamente, sabe? Dizendo, poxa, professora, que legal, a senhora brincou com a gente. Então não é só estar ali, vão brincar. É entrar. É vamos brincar. Vamos brincar, exatamente. É vamos fazer e entrar ali naquela coisa e deixar com que eles também tomem conta, sabe? E foi muito maravilhoso. Então, quando eu vejo aquele sorriso... Prazeroso, né? Muito, muito. Quando eu vejo esse sorriso, quando eu vejo o resultado, quando eu vejo o depois. Agora está na hora da gente recolher, tá na hora da gente pegar, tá na hora da gente guardar, ir pro banheiro, trocar de roupa. E todo mundo cumprir o combinado, o que era antes um desafio lá no início, e estava se efetivando. Então, para mim, aquilo dali não tem preço. Uma torneira e um banho de água fria no calor de Manaus. Maravilhoso. E o que te deixa triste da escola? O que me deixa triste é essa resistência que a gente ainda vê aí em relação a mudar o olhar. Isso me deixa triste, principalmente em relação às crianças autistas, que elas são vistas como uma coisa ruim, que não era para estar ali. Mas eu tenho muita garra e fé que trabalhando e buscando a gente vai mudar essa realidade. E aí esse é o teu sonho? Sim. Que um dia as crianças autistas, não só as autistas, mas toda criança que tenha dificuldade na aprendizagem ou de socialização, uma criança com desenvolvimento atípico de maneira geral, que ela consiga ser compreendida. Porque a partir do momento que ela for compreendida na sua forma de ser, ela vai conseguir aprender. Que lindo, que lindo, que lindo. Tiziana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professora. Desejo sucesso na tua trajetória como educadora da educação infantil, nessa caravana maravilhosa que leva a educação física para as crianças, tão importante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É isso aí, gente. Até mais.